Olá e bem-vindos. Hoje temos aqui um material bem interessante para a nossa conversa. Vamos mergulhar num tema que mexe com a gente. O desafio ético de defender a verdade. E isso num mundo que, nossa, não para de mudar. A base é uma análise que veio do seminário Misael Batista do Nascimento, sabe? O título é O Desafio Ético, Defendendo a Verdade em um Mundo em Transformação. Então, a nossa missão aqui é tentar destrinchar as ideias principais desse documento, explorar como ele vê a verdade, a ética pela ótica cristã e como ele encara essas transformações culturais todas que a gente vive hoje. E para começar já com impacto, a análise joga uma pergunta, citando Isaías, algo como: sim, a verdade sumiu. O Senhor viu isso e não gostou da falta de justiça. Isso já levanta a bola, né? Será que a verdade sumiu mesmo? Ou será que é aquela história de que tudo é relativo agora? Vamos tentar desempacotar isso. Olha, o primeiro ponto que o texto traz, e eu achei curioso, é que essa sensação de crise com a verdade, bom, não é tão nova assim. A ideia central é meio que isso sempre foi assim. Entre visões de mundo, visões éticas, é visto como quase normal na história humana, segundo o texto. É isso, e a análise, ela busca uma raiz teológica para isso. Lá em Gênesis, na chamada antítese, aquela ideia da inimizade fundamental, sabe, desde a queda, entre a descendência da mulher, que aponta para Cristo, e a da serpente, ligada ao mundo que se opõe a Deus. A referência é 1 João, que diz que o mundo jaz no maligno. Então, nessa visão, esse choque entre a ética que vem da Bíblia e a ética do mundo, não é só esperado, é quase uma constante histórica. Faz todo sentido. É como se fosse o pano de fundo da história mesmo. E para mostrar isso, a análise não economiza nos exemplos, né? Não mesmo, vai lá atrás. Cita Moisés, os profetas de Israel, aí vem Agostinho, os pais da igreja. Isso, depois os reformadores, Lutero, Calvino, e chega até gente mais próxima da gente, C.S. Lewis, Francis Schaeffer. E até o Carol Truman, que é bem contemporâneo. A ideia é que todos eles, cada um no seu tempo, enfrentaram uma versão desse mesmo dilema, dessa defesa da verdade. E não era só teoria, né? Eram questões bem práticas. O texto lembra como a igreja teve que se posicionar sobre, sei lá, serviço militar no Império Romano. Era um debate quente. Ou participar da cultura, o exemplo clássico do teatro, né? Podia um cristão ser ator? Exatamente. E temas como moral sexual, claro, aborto, questões econômicas, a ética sobre a guerra, sempre foram pontos de tensão. E depois, com a reforma, o foco se ampliou, né? A análise menciona a ética na família, ajustes na economia que, segundo eles, até influenciaram o surgimento de sociedades mais pluralistas. Isso, então a primeira grande ideia que a gente tira é essa. Essa briga, essa tensão entre a fé e a cultura que muda, ela é antiga, bem antiga. Ok, entendi. O conflito não é de hoje. Mas aí a análise vira o jogo e diz: isso nunca foi assim. Parece contraditório, né? À primeira vista, sim, mas aqui o foco muda para a singularidade do nosso tempo. É aí que entram essas expressões tipo mundo derretido, cultura digital. Mundo derretido? É forte isso. É, a análise usa o conceito do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida. É uma metáfora poderosa, né? Aquilo que parecia sólido, valores, crenças, instituições. Até a nossa identidade, talvez. Sim, até isso. Tudo parece perder a forma, ficar fluido, instável, líquido mesmo. E o documento aponta características dessa cultura líquida. E quais seriam? O que marca essa liquidez? Bom, fala-se da globalização, né? Essa integração toda, econômica, social. Depois, um individualismo muito acentuado. A experiência pessoal, o sentimento ganham peso. Quase absoluta, às vezes. Exato. E, junto com isso, uma fragmentação do conhecimento, dos valores, cada um com a sua verdade, o famoso relativismo. E aquela coisa da cultura do espetáculo, né? Imagem, consumo. E isso, tudo muito rápido, muito superficial, talvez, descartável. É essa sensação que a metáfora do líquido tenta capturar. E essa fluidez toda, essa liquidez não fica só no campo das ideias, imagino. O texto sugere que isso mexe com as estruturas da sociedade. Com certeza. O documento mostra uma preocupação real
diz que pilares importantes como a democracia, o Estado de Direito, as liberdades civil, religiosa, econômica, tudo isso está sendo testado, questionado de maneiras novas, intensas. É uma sensação de transição rápida. Sim, uma transição rápida e assustadora, é a expressão usada. Para onde? Ninguém sabe direito. O texto levanta a dúvida se essas estruturas que a gente conhece vão aguentar essa pressão toda. Nossa, é um cenário bem complexo mesmo. Tensão histórica que se agudiza agora nesse formato líquido. Diante disso tudo, qual é a resposta? O que a análise propõe? Aí vem o terceiro ponto, que é quase um grito de afirmação. O mundo muda, mas Cristo não. Essa é a chave segundo o texto. Uma âncora no meio dessa correnteza toda. Exatamente essa imagem. A referência é Hebreus 13. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. É a ideia de um ponto fixo, imutável, no meio da mudança. E citam até um hino, né? Para reforçar. Sim, o mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. A aposta é que a estabilidade não está nas estruturas do mundo, mas na pessoa e na mensagem de Cristo. Ok, Cristo como ponto firme. Mas como isso vira prática? Como viver nesse mundo líquido, então, a partir dessa fé? A proposta principal é o que chamam de ler a cultura biblicamente. O que significa isso? Significa que, em qualquer lugar, em qualquer tempo, o cristianismo precisa dialogar criticamente com a cultura local. Dialogar como? Comparando? Isso, comparar a verdade que se crê absoluta, vinda das Escrituras, com as verdades, assim, entre aspas, da cultura, que são mais fluídas, relativas, e aí entra a identidade do cristão como agente pactual. Agente pactual. Isso tem a ver com a ideia de aliança, pacto com Deus, certo? Exatamente. O texto remete a Gênesis 1, o mandato cultural, a Mateus 5, o Sermão do Monte, Efésios 2, a ideia de uma nova humanidade criada em Cristo, e também a identidade coletiva, povo de Deus, corpo de Cristo. Um Pedro, um Coríntios. Sim, e a lógica é, se existe essa aliança, esse pacto, então existe uma ética que nasce daí, um jeito de viver. As bases estão na Bíblia toda, desde o começo, e Jesus reafirma isso. Citam até Bonhoeffer, Ah, sim. O que ele diz? que a igreja é o lugar onde Cristo toma forma no mundo, e a ética cristã está a serviço disso. Ou seja, a ética não é só um conjunto de regras, mas uma expressão da vida em Cristo na comunidade. Entendi. Então, essa identidade de agente pactual e essa leitura bíblica da cultura, elas levam a que tipo de ação concreta nesse cenário de desafio ético? A análise sugere duas frentes de ação, que são complementares, precisam andar juntas. Ok? Qual a primeira? A primeira é lutar pela verdade das Escrituras. Mas isso é importante, fazer isso nos termos da justiça de Deus. Lutar pela verdade bíblica, mas nos termos da justiça de Deus. O que isso quer dizer na prática? Olha, por um lado, é defender a autoridade da Bíblia, sua suficiência, aquele princípio da sola escritura. Isso em oposição ao que o texto chama de liberalismo teológico, que questiona doutrinas centrais, e também a um certo subjetivismo, Subjetivismo. tipo a experiência pessoal acima de tudo, Isso. que colocaria a experiência individual ou revelações particulares acima do que está escrito. O texto menciona correntes carismáticas e neoapostólicas nesse contexto. A defesa seria baseada em textos como 2 Timóteo 3, sobre a escritura ser inspirada e útil, e Efésios 2, sobre o fundamento da igreja. Certo. E a parte do nos termos da justiça de Deus. Como entra a justiça aí? Entra no como se defende a verdade. Não de qualquer jeito, não com arrogância ou injustiça, mas de uma forma que reflita o caráter de Deus que é justo. É afirmar que a palavra é confiável porque Deus é confiável, é justo. A luta pela doutrina não pode se separar da prática da justiça. Ok, faz sentido. Lutar pela verdade, mas com justiça. Essa é a primeira linha. E a segunda? A segunda é o outro lado da moeda. Lutar pela justiça de Deus, mas agora nos termos das Escrituras. Ah, inverteu a ordem. Agora é a justiça em primeiro plano, mas balizada pelas Escrituras. Exatamente. Se a primeira linha foca mais na verdade doutrinária,
Esta foca na promoção da justiça social, ética, no mundo, mas sempre com base no que a Bíblia define como justo. E como eles ilustram essa segunda linha? Usam o profeta Amós, lá nos primeiros capítulos. O ponto-chave é que Amós não condena só as injustiças dentro de Israel. Ele condena as nações vizinhas também, povos pagãos. Pelos seus atos? Sim, pelos seus crimes de guerra, por tráfico de gente, por quebrar tratados, por genocídio, por desrespeitar os mortos. A análise lista essas coisas que Deus, através de Amós, diz que são inaceitáveis, não importa quem as cometa. Isso é forte. Mostra uma visão de justiça que ultrapassa as fronteiras da fé, né? Exatamente. Sugere que Deus tem um padrão de justiça que vale para todo mundo. Por isso, o texto diz que a ética bíblica não é só descritiva, tipo, só contar como as coisas são. Ela é normativa. Ela diz como as coisas deveriam ser. Isso, estabelece normas. E aí contrapõe essa justiça de Deus, que é pessoal, revelada, com a ideia pagã de Nêmesis, a deusa da vingança, que era vista como uma força cega, impessoal. A justiça bíblica teria um rosto, um conteúdo. Entendi a relação. Defender a verdade da Bíblia e promover a justiça da Bíblia. Uma coisa amarrada na outra. Agora, com esse cenário todo de luta, de tensão, o texto traz alguma palavra de ânimo, de esperança? Traz, sim, e é fundamental. Mesmo pintando um quadro de conflito, de desafio, ele busca na própria Bíblia o consolo e a força. Cito o Salmo 3, aquele que diz que mesmo cercado de inimigos, a pessoa pode deitar, dormir e acordar em paz porque Deus a sustenta. Uma confiança que transcende as circunstâncias. Sim, e também busca no Novo Testamento, em João 14 e Filipenses 4, aquela paz que excede todo o entendimento. A mensagem é que a firmeza nessa luta não vem da força humana, mas da confiança em Deus. Bom, vamos tentar amarrar as ideias principais então. A gente viu que, segundo essa análise, o desafio ético, essa defesa da verdade, é antigo na história cristã. Uma constante, né? Mas que hoje, com a tal modernidade líquida, ele ganha contornos novos, talvez mais intensos, mais confusos. Exato. E a resposta proposta não é fugir, nem simplesmente se misturar e aceitar tudo, mas sim se ancorar naquilo que é visto como imutável, Cristo e as Escrituras. O ponto firme. E a partir daí, agir. Agir defendendo tanto a verdade bíblica quanto a justiça de Deus no mundo. Perfeito. E tudo isso resumido naquele lema antigo dos morávios, que o texto cita. O nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. É um chamado para ação, mas uma ação confiante, não desesperada. E para fechar, a análise ainda deixa uns alertas importantes, né? Umas ponderações finais. Sim, 3 pontos de equilíbrio que são cruciais. Primeiro, cuidado com o legalismo. Ah, tentação das regrinhas. Exato. Enfrentar esses dilemas éticos complexos não pode ser com base em eu cumpro as regras, então estou bem, mas a partir da graça do Evangelho. O texto frisa, é somente pela graça. Qual o segundo alerta? Cuidado com o negativismo, aquela coisa de só ver desastre, de achar que está tudo perdido. O Evangelho, lembra o texto citando Romanos 5, é fonte de esperança. Uma esperança que não falha, mesmo no meio do sofrimento. A postura tem que ser de esperança ativa. E o terceiro? É um alerta bem atual. Cuidado para não colocar a esperança final na política, em partidos ou ideologias. O engajamento cívico pode ser importante, mas a firmeza última do cristão, segundo a análise, não deve estar numa plataforma política A ou B. Mas sim? Na verdade de Jesus, que é vista como algo que vem do alto, transcendente, e que aponta para uma realidade que vai além deste mundo, como diz lá em Colossenses 3. São alertas importantes mesmo, para não cair em extremos. E sabe, tudo isso que a gente conversou, inspirado por essa análise, me deixa pensando numa coisa. Diga lá. Nesse equilíbrio difícil, né? Entre se apegar a uma verdade que se crê eterna e navegar nesse mundo tão líquido, tão estável. Como é que a gente faz a distinção na prática, no dia a dia? Onde que termina a adaptação cultural, que às vezes é necessária, e onde começa a comprometer aquilo que é fundamental, que não se negocia? Onde que a gente traça essa linha hoje?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pois é, fica aí a reflexão, talvez. Uma questão que cada comunidade precisa enfrentar hoje, eu acho. Bom, esperamos que essa nossa conversa, essa exploração do material, tenha sido proveitosa, tenha ajudado a pensar sobre esses desafios. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.